Mas esse também vai ser um elogio a uma coisa recuada, que eu acompanhei no jornal do ensino, no jornal de agora, e dei conta que no processo de escrita, produção redacional, havia uma evolução. Eu queria, já que a Bíblia respondeu, porque eu vi que há uma evolução. Autodidatismo, como fazer um profissional linguístico, um curso, também julgo que São Sacristão, escritor, mas ninguém vai na portuguesa. E há aquela questão de haver um diálogo entre literatura e política, mas sempre esse diálogo. Como é que se move nesse meio disso? Como é que consegue manter o equilíbrio? E quanto a jornalismo, sei que a escrita jornalística é ele procura precisão, jornalismo é precisão, e faz mais curto. Não tem influenciado a sua escrita literária. Como é que se estou?